Casados depois do batismo. A espiritualidade conjugal parte desta convicção. Meu casamento, ou melhor, nosso casamento é um sacramento. Nasce de nossa fé, como um presente de Deus, uma vocação na qual Deus não pretende ficar de fora. O batismo de Jesus nos ajuda a conhecer um pouco do Deus de nossa fé, o Deus que nos deu o casamento. Mostra-nos o segredo da intimidade conjugal, o amor do Pai Celeste pelo Filho Eterno, na unidade do Espírito Santo. Jesus está no Jordão, rodeado pela multidão dos discípulos de João Batista. As mãos de João Batista tornam-se uma concha viva, despejando na cabeça de Jesus a água do rio que os israelitas atravessaram antes de entrar na terra prometida. A esperança de Israel está recebendo o batismo, quando uma voz se faz ouvir. Este é o meu Filho amado, em quem ponho o meu amor. Meu Filho amado. De quem é essa voz? Do Pai Celeste. Quem é o Filho amado? Jesus, o Cristo. Está descerrado um segredo do mistério de Deus. Eis o meu Filho amado. O Pai quer que saibamos quem é aquele que veio a nós. Quer que saibamos que entre ele e o Filho Celeste existe um relacionamento transbordante de amor infinito. Ora, se Cristo é o Filho amado do Pai Celeste, e esse Filho amado foi enviado a nós, é óbvio que nós também estamos recebendo uma demonstração de amor. Aqueles a quem enviei o meu Filho amado, também são meus amados. Amados que se tornam meus filhos também, já que meu Filho eterno assumiu na terra a natureza deles. Esta revelação nos faz descobrir dois amores do Pai Celeste: o Filho eterno, Cristo, e os filhos peregrinos, nós. O Filho Celeste e os filhos terrestres. Somos amados do Pai. Quem não soubesse, ouça as palavras do Pai Celeste no batismo de Cristo e veja o presente que o amor de Deus nos enviou. Já que o Pai nos amou, devemos amá-lo, porque só o amor é a moeda digna do amor. Só o amor é a retribuição adequada ao amor, a resposta decente. Quem não se aproxima de Deus com o coração na mão, não está à altura de Deus, porque Deus em Cristo se deixou lancear por nós no próprio coração. Por isso São João se preocupa em recomendar: amemos Deus, porque Deus nos amou primeiro. Ainda que não tivéssemos olhos para a criação que Ele pôs aos nossos pés, ainda que não tivéssemos olhos para nós próprios, que recebemos dele a vida, antes que tivéssemos consciência de nós mesmos, por tudo isso, e não apenas por isso, descobrimos o amor que o Pai Celeste nos dedica. Mas além disso, além de ter pensado em nós desde toda a eternidade, o Pai Celeste pensa em nós a cada instante, como autor da criatura que foi trazida do nada
e precisa dele continuamente para não retornar ao nada. O simples fato de continuarmos existindo mostra que Deus está pensando permanentemente em nós, sustentando-nos, o que não deixa dúvida que Ele nos ama. Tenho um amigo baiano, pintor, que de vez em quando costuma interromper o trabalho e fica pensando: Deus me ama muito mais do que eu amo esta figura que acabei de pintar. Porque esta figura pode continuar a existir sem mim. E eu não posso continuar existindo sem Deus. Sou, portanto, a perpetuação concreta do amor de Deus. Mais ainda, prova maior não há do amor do Pai Celeste para conosco do que o presente que Ele nos deu em Cristo. Sim, porque não poderia dar-nos presente mais precioso, presente superior ao Cristo. Dar-nos-ia o Pai Celeste mais do que Cristo, se nos tivesse dado a lua e as estrelas? Não, pois Ele nos deu a lua e as estrelas e nos deu Jesus Cristo. Ó amor de medida desmedida, exclamava Bernardo de Claraval. E como prova desse desmedido amor por nós, o Cristo nos revelou que o Pai Celeste abriu sua própria vida celeste, sua própria felicidade intratrinitária, para participarmos dela. Não vivemos como meros filhos terrestres, mas também como filhos celestes, por amor de Deus. A vida eterna para nós também. Eis a comprovação de que o Pai nos amou primeiro e nos amará sempre. Por todos esses testemunhos de amor, não temos outra resposta a dar ao Pai Celeste, a não ser uma resposta de amor. Por isso, Cristo está recebendo o batismo. Ele não precisava. Tanto que João Batista não queria batizá-lo. Seria uma blasfêmia dizer que Cristo precisava se batizar. Seria supô-lo atingido pelo pecado. E ele mesmo desafiou os fariseus para que apontassem nele o único pecado, o necessitado da graça divina. Eu sou a vida. Mas, mesmo assim, João Batista terminou batizando-o, porque o Cristo insistiu. E insistiu porque visava nos levar a descobrir no batismo dele a necessidade do batismo para nós. Porque é aceitando o batismo que nós nos tornamos, em relação ao Pai Celeste, aquilo que o Cristo é, filhos. Eis o meu Filho amado, falou o Pai Celeste no batismo de Cristo. Eis o meu Filho amado, fala o Pai Celeste no batismo de cada um de nós. Eis os meus filhos amados. Eis em que nos tornamos todos nós, após o nosso batismo, filhos amados do Pai Celeste, filhos terrestres e celestes. Daí a grandeza do batismo. Contudo, é uma pena que no momento do nosso batismo não tenhamos a consciência necessária devido à idade para fazer-nos lembrar de nossa condição, filhos do Pai Celeste, e não nos lembramos. Filhos reais, a ponto de Jesus nos ter dado as palavras para a oração de nossos lábios. Pai nosso. Quando orardes, dizei, Pai nosso. Pai nosso, um só Pai de todos, todos filhos do mesmo Pai. Então, todos irmãos uns dos outros. Quem nos fez irmãos uns dos outros? O sacramento que nos tornou filhos do mesmo Pai.
Isto quer dizer que Ivan é irmão de Roberto, porque os dois receberam o mesmo batismo e são filhos do mesmo Pai. Na missa, os dois se dirigem ao Pai Celeste. Pai Nosso. Mas não só os rapazes entre si, também as moças entre si, Teresa e Sônia. Ambas são irmãs uma da outra, na fé, porque também receberam o mesmo batismo e são filhas do mesmo Pai. Mas não termina aqui a fraternidade batismal. Também os rapazes e as moças são irmãos uns dos outros, porque receberam o mesmo batismo e são filhos do mesmo Pai. É emocionante ver todos na missa, cristãos e cristãs, homens e mulheres, demonstrarem publicamente que são irmãos uns dos outros, falando com o Pai de todos em decorrência do nascimento batismal de todos. A beleza do mistério divino em nossa vida humana não se esgota no batismo. O batismo não é o único sacramento, é o primeiro, o inaugural. Depois dele há outros. Mas um há que também nos coloca existencialmente numa permanência de graças semelhante a ele. O sacramento do batismo não cessa em nós. O sacramento do casamento também não cessa em nós. Duas realidades sacramentais que passam a coexistir naqueles que receberam o sacramento do batismo e o sacramento do casamento. Pelo batismo, vocês dois se tornaram irmão e irmã. Pelo casamento, vocês dois se tornaram ou vão se tornar marido e mulher. Lembro-me de um casal cearense que, no mês findo, se mostrou admirado com essa descoberta. Eram casados e pensavam que fossem apenas marido e mulher. Não sabiam ou não se conscientizaram de que eram irmão e irmã um do outro, porque tinham recebido o sacramento do batismo e conversavam com o mesmo Pai na missa dos filhos. Ficaram surpresos. Carregamos tesouros divinos em nós e não pensamos. Tudo se passa num clima tão funcionário, sem um mínimo de cultura teológica, que até o pedido de certificado de batismo por ocasião do casamento não nos lembra que somos um irmão e uma irmã na fé, dois filhos do mesmo Pai Celeste, que vão se tornar marido e mulher, sem deixarem de ser irmãos. Aqueles que recebem o sacramento do matrimônio precisam se lembrar de que não deixam de ser batizados. Continuam irmão e irmã, mesmo depois de se tornarem marido e mulher. Até se tornam mais irmãos um do outro, porque um sacramento reforça a graça do outro, em vez de diminuir. Ah, se todos os casados vivessem essa teologia do batismo e do casamento. Em Curitiba, pregando um abastecimento para casais, chamei 4 deles para testemunharem aos outros as riquezas da espiritualidade cristã levada a sério na vida matrimonial que não esquece as responsabilidades da vida batismal. Coisas lindas eles disseram da conjugalidade e da fraternidade cristã no lar. O tempo previsto para esta gravação não permite aludir aqui a tudo. Lembro apenas 2 pontos. Primeiro, como somos irmão e irmã, não apenas marido e mulher, nunca haverá motivo para nos odiarmos um ao outro,
para não nos ajudarmos um ao outro, ainda que o marido e a mulher se separem ou rompam a vida em comum. Podem deixar de viver como marido e mulher, mas não podem deixar de se ajudarem como irmão e irmã, porque ainda que o casamento cessasse, o batismo não cessaria. Vejam que riqueza prodigiosa, revolucionária, que vacina, que antígenos esplêndidos injeta o batismo no casal cristão consciente desse sacramento. Quantos anticorpos salvadores põe o batismo no marido e na mulher que sabem o que significa ser batizado. Segundo, nas crises conjugais, nos ressentimentos, nas dificuldades, o que salva muitos casais é o batismo e não propriamente o casamento, pois é a fraternidade criada pelo batismo, é a consciência de serem irmãos pelo batismo que vai levar aquele irmão e aquela irmã a se suportarem como marido e mulher, a carregarem o fardo um do outro. Certo casal meu conhecido, em períodos difíceis, tem o compromisso de não deixar de agir como irmão e irmã. Então, mesmo quando não tem disposição de falar a Deus como marido e mulher, se sentam na cama e falam ao Pai Celeste como irmão e irmã. Senhor nosso Pai, há nesta casa um marido e uma mulher que ainda não superaram o orgulho aninhado no coração. Mas como Tu queres que eles se amem como irmão e irmã que são, como Tu queres que eles vivam o batismo que lhes deste, ajuda-os a viver como marido e mulher, a redescobrirem a responsabilidade do matrimônio com que Tu os uniste para sempre. Esse para sempre do casamento cristão é o percurso da peregrinação terrestre. Sim, porque a condição de marido e mulher termina quando termina a condição de peregrinos. Jesus Cristo revelou esse mistério. Porém, a condição de irmão e irmã invade a eternidade. Marido e mulher serão filhos de Deus para sempre. Portanto, serão irmão e irmã depois da morte, para sempre, também na vida que começa com a morte. Esse fato nos mostra o maior imperativo do batismo sobre o casamento. Por conseguinte, o apelo ao amor fraterno é mais forte no casamento por força do batismo do que do próprio casamento. Batizados por toda a eternidade, embora não casados por toda a eternidade. Eu me lembro que a primeira vez que Aldaci Nascimento me ouviram pregar sobre a teologia do batismo na espiritualidade conjugal, Aldaci terminou chorando, sem querer aceitar a realidade. "Por que você está chorando?" perguntei. E ela respondeu: "Porque eu queria que ele fosse meu marido por toda a eternidade." "Infelizmente, marido não será", repliquei. "O Cristo já revelou que não será." São Mateus registrou esse segredo desvendado por Cristo. Em compensação, se alegre, porque embora não sejam mais marido e mulher, vocês dois se amarão muito mais, porque o amor infinito do Pai replelará o coração de vocês, como filhos do mesmo Deus, irmão e irmã eternamente, herdeiros dessa herança inesgotável que é o divino amor. No céu não haverá em seu coração, Aldaci, nem no de nascimento, como no coração de qualquer casal, um cantinho sequer onde falte amor. Não faltará uma gota de amor. Portanto,
não poderão ser mais felizes. E como o amor de Deus é infinito e o de seu marido é finito, você será muito mais feliz como filha de Deus do que como mulher de nascimento. Filhos infinitamente felizes, como irmãos para sempre. O matrimônio e o batismo compõem juntos um hino ao amor de Deus e são uma garantia para o coração humano.